Vamos ler a partir do verso 1. Todos encontraram, amém? Entretanto, não haverá escuridão para a que estava aflita. Em tempos passados, ele humilhou a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas no futuro, fará glorioso caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e resplandeceu a luz sobre os que habitavam na terra da sombra e da morte. Tu multiplicaste este povo e lhe aumentaste a alegria. Todos se alegrarão diante de ti, como se alegram na colheita, e como exultam quando se repartem os despojos. Pois quebraste o jugo da sua carga e a canga no seu ombro, que é a vara de castigo do seu opressor, como foi no dia de Midian. Porque todo calçado pesado de guerreiro e toda capa encharcada de sangue serão queimados, destruídos pelo fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. O seu domínio aumentará, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecê-lo e firmá-lo em retidão e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará estas coisas. Fecha os olhos. Parar. Obrigado pelo texto, mais uma vez, por estarmos diante do Senhor, e pedimos que o Senhor fale conosco nessa manhã. Queremos fazer menção de quem o Senhor é, do que significa o que o Senhor é para a tua igreja. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós chegamos. Sim, depois desse miratique, né? No YouTube. Eu tento desligar o microfone da lateral. Aí tá bom? Vamos lá. Irmãos, nós chegamos no mês agora, onde se comemora a maior festa popular dos tempos modernos, né? Natal é, sem sombra de dúvida, a maior festa popular dos tempos modernos. Mundialmente comemorada, mesma data. Por que o Ano Novo não é? Porque algumas não comemoram o Ano Novo como nós, né? Tem outro calendário, então o Natal ultrapassa a virada de ano. E é uma comemoração geral. Se você viajar para qualquer lugar do país agora, você vai ver decoração, compre, né? Promoção de Natal. Então chegamos nessa festa. E o que marca essa festa? Por exemplo, se um desavisado viesse de outro planeta e caísse bem em dezembro do planeta Terra, e viajasse países e começasse a olhar, o que chamaria a atenção dele para dizer, ó, tem isso aqui em todo lugar. O que é isso, será? Porque todo lugar que eu estou indo tem a mesma coisa. São luzes. Não é? Luz, luz e luz. Pisca, pisca, luz de Natal, tudo é luz. Natal de luz e tudo mais. Eu sou de Curitiba, minha família também, e segundo a pesquisa aí, é o melhor Natal do Brasil. Inclusive, está tendo lá até a Disney agora, né? Está lá no Parque Barigui, a Disney. Então, o negócio lá é para a gente diferenciar. Mas não muda nada, é capital igual todo outro. Mas no Natal, Curitiba é essa referência. Pessoas viajam muito para Curitiba no Natal. Por causa das decorações, por causa do glamour e essa coisa toda de Natal. Certo? Então, eu convivo com esse tipo de festa, com esse tipo de comemoração e com essas luzes de Natal desde que eu nasci, sempre vendo isso lá, certo? Mas perceba, pelo texto que a gente leu,
O verdadeiro Natal não começa com luzes. O Natal de verdade, o que significa Natal, não começa com luz, não começa com canções, Jingle Bell, nada disso. Não começa com celebração, com ceia nenhuma, com peru nenhum. Não começa. Mas o verdadeiro Natal começa com escuridão, com trevas, com angústia e muito, muito sofrimento e muita dor. Esse é o contexto do Natal. A palavra Natal, natalino, vem do termo nascido, né? Aquele que nasce, que nasceu, Natal. Você conhece algum natalino? Isso que significa o nome, né? Aquele que nasce. Então, a ideia de Natal moderna é uma festa comercial, mas a ideia de Natal única, real, verdadeira, que deu origem, ela não começa com comemoração, ela começa com angústia, sofrimento, dor e escuridão. O profeta Isaías aqui está escrevendo a um povo que está esmagado pela opressão. O começo do livro de Isaías é isso. Um povo esmagado e oprimível. Um povo que está desiludido com os seus líderes. Muito desiludido. Não tem esperança humana nenhuma. E um povo que está cercado de ameaça. Cercado de ameaça interna dentro do próprio povo e cercado de ameaça externa. Ou seja, até aqueles que não são do povo estão os ameaçando e os oprimir. Qualquer semelhança, né, com o que a gente está vivendo no Brasil. Não tem mais nenhum líder humano para você ter uma esperança. Tudo que te oprime de dentro e de fora e de dentro. Não adianta você achar que vai achar algum socorro para fora, porque também vai ser oprimido, quanto internamente. E essa opressão esmada, aperta, afunda todo mundo. Esse é o contexto de Isaías, do que Isaías escreveu no capítulo 9. Veja, no capítulo 8, Isaías termina o capítulo 8, no verso 22, dizendo assim: olhai para a terra, e eis aí angústia, escuridão, sombras e ansiedade. Olha como Isaías termina o capítulo 8. Esse é o cenário para o Natal. Às vezes diz, ó, é o que se vê, é Deus falando pela boca do profeta. É isso que nós temos. O que tem para hoje, profeta? Angústia, escuridão, sombra e ansiedade. É o que tem para hoje. Por isso que o capítulo 9 tem que começar com uma palavrinha decisiva. Se você acompanhar a leitura no verso 1, diz, entretanto. Termina com angústia, ansiedade, dor, sofrimento, perseguição. Mas o capítulo 9, verso 1 começa com um entretanto. E é interessante, né? Saber que o Deus que governa todas as coisas e que governa a nossa vida, domina todos os entretantos. Domina todos os poréns, domina todos os mas, domina todos os ainda. Percebe? Se não tivessem os entretantos, os poréns na nossa vida, o que sobraria para nós? A nossa vida está um caos. Porém, entretanto, contudo, mas ainda eu sirvo a um Deus que domina todas as coisas. Por isso que o 9 começa ponto. Apesar de todo esse cenário, entretanto, a esse cenário, ele diz, haverá luz. Olha só, haverá luz. Então, o Natal nasce exatamente nesse entretanto de Deus. Nasce do porém de Deus, da intervenção de Deus. Quando Deus vai interromper a escuridão humana com a luz da sua promessa. Quando uma luz acende. Tem acabado a luz bastante, né? Até o Filipe falou que acabou para eles lá agora cedo. Que nos Índios tem acabado bastante também.
É tão interessante, né? Você fica ali 40 minutos esperando e de repente quando volta, não dá um sentimento? Ah, como tudo funciona, um pi, pi do micro-ondas e a lâmpada. Ah, sem energia a gente não vive, gente, sabia? Por isso você é infinitamente mais rico, como já Filipe pregou aqui uma vez, do que qualquer imperador da Idade Média. A gente olha para a Idade Média, o cara tinha ouro, mas ele não tinha luz. Você é mais multimilionário do que ele, que tinha todo o ouro. Só por você ter energia. Se a energia acaba de uma vez, o mundo vira um caos. A gente sabe disso, né? O mundo vira um caos de um minuto para o outro. A gente vira bárbaro se a luz acaba, a energia também. Por isso que a guerra é pela energia. Dominar a energia do mundo. E Deus disse: haja luz. E tudo brilhou. Deus interrompeu a nossa escuridão com uma luz. Eu queria falar com você sobre isso. Natal, a luz que nasce nas trevas. Mas não é a luz de Curitiba glamurosa ou de qualquer outra capital mundial glamurosa do Natal. A luz artificial é outra luz, a real, o verdadeiro Natal. A luz que nasce nas trevas é o Natal. Então veja, o Natal começa na periferia das trevas. Isso que é mais interessante em Deus. Verso 1 e 2 eu vou repetir se você quiser acompanhar. Isaías 9, 1 e 2. Entretanto, não haverá escuridão para a que estava aflita. Em tempos passados, ele humilhou a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas no futuro, fará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. Verso 2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e resplandeceu a luz sobre os que habitavam na terra da sombra e da morte. Olha só. Não haverá escuridão para que estava aflita. A luz de Deus nasce e a luz de Deus é perpétua. Ela não se apaga. Ela não se acende uma vez por ano, no final do ano, no final do último mês do ano. Ela se acendeu de uma vez para sempre. Acesa de uma vez para sempre, não há mais aflição para quem estava aflito. Não há mais escuridão para o que andava em trevas, porque agora ele tem a luz que brilha eternamente. Inextinguível. Veja, as tribos de Zebulon e Naftali, duas tribos de Israel, dois filhos de Jacó, foram as primeiras regiões a sofrer com a invasão assíria. Isso está em 2 Reis, capítulo 15, verso 29. Quando a Síria invadiu, as duas primeiras tribos a sofrer foram essas. Naftali e Zebulon, Zebulon e Naftali. Foram os primeiros a sofrer. Portanto, essas duas tribos, ou a região onde essas duas tribos estavam estabelecidas, representam o quê? Terras esquecidas, as primeiras a sofrer, e regiões marcadas pelo quê? Pela mistura étnica, porque quando a Síria invade, já não temos mais um povo puro de Deus, começa-se a miscigenação, já não são mais povo exclusivo, já estão misturados, diz o texto lá, e o desprezo por isso, são desprezadas por isso pelas outras tribos. Começa por ali a angústia. Por isso Isaías cita essas duas tribos. E veja, ele continua e diz, a Galiléia dos gentios. Galiléia já é um termo para o Novo Testamento. A Galiléia dos gentios é por quê? Porque já não é mais considerado Israel puro. Já é gentia, porque já nasce miscigenado. Já nasce com outra cultura. Então, indica isso para nós, a Galiléia dos gentios, miscigenação. Então, é uma região marginalizada e totalmente desprezada. São os primeiros a sofrer. Isaías diz, olha, a escuridão veio e começou por ali. Foram os primeiros que sofreram. Então, o texto reconhece essa humilhação histórica e real. O texto reconhece isso. Mas aponta para um futuro glorioso e escatológico. Um futuro final, uma revelação do fim, escatós. Está revelando que no futuro haverá uma luz.
É uma promessa, isso não falha. E essa luz é gloriosa. Então o profeta está afirmando aqui que o lugar da maior humilhação será o palco da maior glória. O lugar onde a humilhação começou vai ser exatamente o lugar onde a glória vai começar a resplandecer. Com essa designação Galiléia dos gentios, ele está antecipando o escândalo do Natal. Qual é o escândalo do Natal? O escândalo do Natal é o padrão recorrente de Deus com respeito à salvação. Deus começa a sua restauração pela periferia, pelos esquecidos e marginalizados. Deus começa pela Galiléia dos gentios. É lá que começa. Olha só como Deus trabalha. Foi lá que começou a escuridão. Então, é lá que essa escuridão vai começar a ser dissipada. Ele começa pela periferia. Por que o Messias não nasce no templo? Por que o Messias não nasce no centro religioso judaico do Novo Testamento? Por que Jesus não é um fariseu? Por que Jesus não é um saduceu? Por que Jesus não é um escriba? Não. Jesus é do chão de fábrica. Ele é marginalizado. A luz resplandece nas trevas no lugar menos esperado, menos expressivo. Num lugar onde ninguém achava que ia ser. É de lá que a luz vem. É lá que vem, é lá que começa tudo. Deus não começa no palácio, mas no gueto, nos ermos, no esquecido. Deus não começa entre os fortes, mas entre os esquecidos, entre os fracos. Os primeiros são pescadores iletrados, para que o poder seja todo de Deus, para que a glória seja toda de Deus. É assim que o Natal nasce. Natal não nasce do glamour de uma capital. Natal nasce no coração daquele que está em trevas, que está esquecido por quem domina, que está abandonado por quem controla ou acha que controla. É ali que nasce. E veja, esse povo escolhido, a Galiléia dos gentios, não produziu luz alguma para aplacar as próprias trevas. Não foram eles que acenderam uma lâmpada para sair da própria escuridão. Eles não produziram nada, estavam em trevas. Pelo contrário, a luz os alcançou. Jesus nasceu ali. Foi ali que brilhou a promessa. Foi ali que a glória resplandeceu para eles. Eles não produzem essa luz. O Natal que a gente vê hoje, as luzes são produzidas. Geradores e geradores para produzir luz. O nosso Natal verdadeiro, você não acendeu a luz que você tem. Ela foi acesa em você por outro. Ela brilhou em você por uma promessa. A luz que nasce nas trevas. Todos nós aqui em trevas de pecado e a luz brilhou. A luz acendeu. Quando Paulo está no caminho de Damasco, ele cai ao chão por quê? Porque ele viu uma luz. A luz que nasce nas trevas. Deus também, à semelhança de Paulo, te derrubou no chão. Te deu uma rasteira. Te colocou de costa no chão a fim de que você pela primeira vez pudesse olhar para cima. Para Deus. Foi isso que ele fez por nós. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, não produziu uma grande luz. Não acendeu uma grande fogueira, mas viu uma luz que se acende por si só. Então o Natal revela que Deus não exigiu que você saísse das trevas para encontrá-lo. Deus não ficou te chamando, vem cá, segue a minha voz, para que você pudesse dizer, eu saí do escuro sozinho. De alguma maneira pudesse dizer, ele me chamou, mas fui eu que fui. Não foi assim que aconteceu. O Natal revela que Deus invadiu as suas trevas para encontrar você. Ele invadiu o seu lugar escuro para te iluminar. Foi ele que foi lá. Foi ele que te buscou. Foi ele que te agarrou. Foi ele que te abraçou. Foi ele que te estendeu a mão. Foi ele que brilhou para que você pudesse enxergar. Foi ele que abriu os seus ouvidos e os seus olhos e destravou a sua boca para que você pudesse confessar essa luz. Esse é o Natal, gente.
A luz que nasce em terra de desprezo, a luz que nasce na periferia. O Natal começa na pior parte das trevas, na periferia das trevas. Os japoneses estão com um mau presságio. Não sei se vocês viram essa reportagem. Apareceram 2 ou 3 peixes que habitam a 200.000 metros de profundidade no mar mínimo, vivem lá embaixo, na escuridão. Apareceram numa baía do Japão, na superfície. 3 peixes estranhos. E os japoneses dizem que quando isso acontece é mau presságio de fim de maremoto, terremoto. Bom, os mais místicos japoneses estão com muito medo. Nós éramos esses peixes pré-históricos que vivíamos na nossa escuridão lá embaixo. A luz brilhou e a gente saiu dessa escuridão, mas não é para trazer mau presságio. É para anunciar que Cristo está vivo. É para anunciar que a luz acendeu, que a promessa se cumpriu e Jesus nasceu. Agora vivemos na superfície, agora vivemos na luz, agora vivemos para isso. Resplandeceu nas trevas e na periferia das trevas. Segundo, o Natal restaura a alegria que foi perdida. Verso 3. Tu multiplicastes este povo e lhe aumentaste a alegria. Todos se alegrarão diante de ti, como se alegram na colheita e como exultam quando repartem os despojos. Olha só, tu multiplicaste este povo e lhe aumentaste a alegria. O Natal restaura a alegria de viver. A alegria de não andar mais na escuridão. A alegria de saber para onde vai. Eu acabei de citar a festa que a gente faz quando a luz volta, né? A gente se não grita, que não comemora por dentro, né? Voltou. A gente não faz uma festinha, não vai por dentro uma euforia quando volta a luz, a energia, para não perder aquela costela que você está com medo que estrague, senão a geladeira queima e tudo mais. Tem uma alegriazinha ali. Agora essa aqui da luz eterna é uma alegria indizível. Quando brilhou, é uma alegria que não acaba mais, porque essa luz não se apaga. A celeste não corta. Ela não termina com um boot, com um erro, com a sobrecarga. Ela permanece acesa porque ela é o próprio Deus. Ó. E aí a alegria vem. A alegria de quem enxerga tudo. A alegria do sol que nasce para sempre. A alegria de quem sabe para onde vai. A alegria de quem se enxerga pela luz e pode corrigir os seus defeitos, porque a luz brilha nele e ele se enxerga agora porque se vê na luz do Evangelho. Isaías compara essa alegria a uma colheita farta. Ele diz: essa alegria é parecida com aquela quando alguém planta e consegue colher tudo, não perde um pé de nada, num fruto não apodrece, não cai, é 100% de colheita, ele sabe que aquilo vai render um bom dinheiro, um bom recurso, então ele se alegra. Esse ano Deus me abençoou, eu não perdi nada, nada queimou, nada se desfez, praga nenhuma comeu, está tudo aqui, eu vou poder comercializar. É a alegria de quem tem a colheita completa, de quem recebeu tudo que tinha para receber, de quem esperava algo pleno e alcançou isso. É a alegria de quem está satisfeito porque recebeu o que esperava, o que ansiava quando estava em trevas. Ele diz: essa é a alegria proposta pelo Natal. Satisfação. Você é satisfeito, irmão, com a sua vida? Satisfação é uma virtude bíblica. Contentamento. Você é contente com o seu casamento? Você é contente com os filhos? Você é contente com a sua profissão? E eu estou falando de coisas menores. Agora, você é alegre porque o seu pecado foi perdoado numa cruz? Porque você vai sair daqui e vai pecar, se não estiver pecando sentado aqui agora, e vai pedir perdão por esse pecado, arrependido, e Deus vai lhe perdoar e nunca vai jogar isso na sua cara? Você é alegre com isso? Ou algo lhe roubou a alegria e está difícil de você abrir um sorriso?
A alegria do evangelho não tem a ver com circunstância. A alegria do evangelho tem a ver com Cristo. E Cristo não é circunstancial. Cristo é pontual. Pontual. Do amanhecer ao anoitecer. Eu cantarei a bondade de Deus, né? Essa é a música. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és bom. Tão bom. Então, com todo o fôlego e alegria que eu tenho, eu vou cantar que o Senhor é bom. O problema é que isso fica na letra bonita, na melodia bonita, mas não senta no coração como a coisa bem plantada e enraizada. A alegria do Natal é a alegria plena, restaurada. Aquela que era perdida, que dependia de circunstância e agora não depende mais. É a colheita que veio completa, sem falha. E ele compara também a uma vitória inesperada. Ele diz, é como a divisão dos despojos. O que quer dizer essa leitura? O que quer dizer essa expressão? Despojo é o que sobra no final de uma guerra. Quando duas nações entravam em guerra, os pobres ficavam em volta, de longe, lógico. Os que não iam à guerra, mulheres, órfãos, viúvas, pobres. E quando aquela guerra acabava, eles invadiam lá onde estavam os corpos para quê? Para ver se achava uma pepita de ouro, uma corrente de prata, despojos, para ver se pegava o que sobrou daquela guerra para sobreviver, para ver se sobrou algum mantimento no acampamento. Isso é despojo. É você pegar o que dá para aproveitar do resultado de um caos, de uma guerra. Ele diz que a alegria é semelhante a essa. Onde a pessoa morreu, não vai ficar com nada, ela morreu na guerra, aquilo sobrou, e você pode pegar porque você não está roubando. Se você não pegar, outro pegará, e se você não pegar, vai apodrecer. É o despojo de uma guerra, não é roubar o outro, é ficar com o que sobrou de um caos, é olhar a terra arrasada e dizer, opa, isso aqui dá para aproveitar. Despojo. Ele diz, é a alegria de achar algo que dá para se aproveitar. Ele diz que a alegria do Natal é essa. De quem olha para a própria vida, vê a luz restaura e diz, opa, tem coisa aqui que dá para consertar. Não está tudo perdido. Eu estava em trevas, agora eu estou em luz. E em luz eu percebo que eu posso me arrumar, que eu posso me ajeitar, que eu posso me organizar. Essa é a graça do Natal, o nascimento da luz, que aponta para nós esse desejo e essa esperança de sermos melhores amanhã mais que hoje. E de hoje sermos melhores mais que ontem. Como diz o cantor, eu não sou tudo que o Senhor queria e ainda não sou tudo o que eu queria ser. Mas uma coisa eu sou e não abro mão, eu sou nova criatura. Eu nasci de novo. A luz brilhou em mim. A alegria se estabeleceu no meu coração. Olha como ele compara essa alegria. Colheita completa, reaproveitamento de espólios. Essas imagens de Isaías indicam o quê? O fim da escassez, a reversão de uma derrota, que combinadas estabelecem o quê? A restauração da divindade. A Galiléia dos gentios agora é digna de novo, porque é digno de novo. De achar, de se encontrar de novo, digno, com caráter. Ah, mas o teu passado foi apagado, limpo, perdoado. Por isso que não é uma segunda chance de salvação, tá? Não cai nessa. Deus está te dando uma segunda chance. Deus não te dá a segunda chance. É uma chance única, porque é nascer de novo. Segunda chance é reaproveitar o velho homem que você era. Isso não é reaproveitar, você tem que morrer. Salvação é nascimento novo, luz. É olhar para o caos e os despojos são você mesmo. Restaurados pela mão de Deus. Novo nascimento. Alegria de ser nascido de novo. Digno de novo. De novo com uma dignidade no novo ser que nasceu para Deus.
Diz uma história que quando Lutero fazia uma viagem de navio, teve uma epifania, uma visão espiritual onde apareceu um demônio com uma lista dos feitos dele, enorme, gigante. Ele lia algumas coisas e dizia aí, você aí, Lutero, pensando que é alguma coisa, e diz que nessa visão ele responde a esse espírito. Essa lista é verdadeira, porém falta uma coisa, escreva embaixo, o sangue de Cristo me lavou e me purificou de todo pecado. É isso que aconteceu no Natal. A alegria voltou porque nos tornamos dignos nele, justificados por outro. O preço foi pago, cabalmente pago. Então veja que a alegria diante de Deus não quer dizer circunstâncias favoráveis. Alegria diante de Deus não quer dizer que as coisas convergiram como as pessoas pensam, né? O universo convergiu e está dando tudo certo. Não, não é. Diante de Deus, a alegria não é circunstâncias favoráveis. No Natal, a alegria nasce da presença restauradora do Senhor. Não são as circunstâncias que mudaram, tornaram-se favoráveis. Ele mudou meu ser. Não é uma mudança da política atual. Não é isso. Não é uma melhora do quadro político-social. Não. É uma restauração do ser. Essa alegria não nasce do fim de problemas. Agora eu sou crente, acabaram-se os meus problemas, né? Eu sou o seu Creyson agora, seus problemas se acabaram-se. Não. A alegria não é o fim dos problemas, mas é a presença restauradora de Deus todos os dias, apesar dos nossos problemas. É responder à vida em luz. É responder tudo que nos acontece na luz de Deus. E ele diz: e todos se alegram diante de ti. Todos se alegram diante de ti. Você quer ter uma nuance do que isso aqui quer dizer? Todos se alegram diante de ti? Com a presença de Deus? Quem aqui tem cachorro? Nós temos 2 lá em casa. Eles sabem quando a motinha da Gabi é nova, eles já sabem do som, eles sabem quando ela está chegando. Eles estão às vezes dentro de casa, eles já correm para a porta, porque eles escutam o barulho da bicicleta do Alex, da motinha da Gabi ou do nosso carro. Eles já sabem. Kenai e o Kobe, se estão lá fora, já estão no portão com o pescoço erguido, só esperando. E quando a gente entra, é toda vez igual, não muda. Sabe, o cachorro disse: "Pô, mas de novo, eu saí faz 5 minutos e entrei", mas para ele não importa. Cada vez que você entra é alegria. Se você tem um cachorro, você passa pelo mesmo, a não ser que ele não goste de você ou seja um gato, só exato. Mas se você tem um cachorro, é assim que funciona, não é? Ele pula em você, como se nunca tivesse visto, ou como se tivesse 2 anos fora de casa, e você só saiu 10 minutos. Alegre diante de ti, sem razão, sem motivo, você não trouxe ração, você não trouxe carne, é só você que chegou. Eu não estou comparando a gente com cachorro, é só para você entender. Alegre diante de Deus por quem Deus é. Independente se o Deus está trazendo alguma coisa na mão, não importa, é Deus que chegou, é Deus que está aqui. "Ah, mas ele não trouxe nada, não mudou um minuto aqui", não tem problema. É Ele, é Ele. Você tem essa alegria diante dEle? Toda vez que você pensar nisso, olhe para o seu cachorro se você tem. É alegria por alegria, sem razão, sem motivo, sem esperar presente, né. O filho, como é pecador, quando ele é criança, o pai chega: "O que que você trouxe?" Ele está alegre do pai e a mãe chegar, mas o que que trouxe? Passaram no mercado? O cachorro não pede nada. Tá lá em casa, eles sentam e eles vêm, deitam do lado, ficam ali. Só para estar do ar. Entende? Isso é alegria diante de Deus. É isso que foi restaurado com o Natal. Então o Natal não é fuga da dor, mas redenção da dor. Redenção dessa dor. Natal é santificação do sofrimento. É saber que vida continua vida.
mas que cada cicatriz é santificada pelo poder restaurador do Evangelho. É santificado essa restauração. A alegria cristã não nega a realidade. Ela vive a transformação dessa realidade todos os dias. Ela não nega que o Brasil está difícil de viver, que o mundo está difícil de viver. Não nega nada disso. Mas vive a restauração disso diariamente, porque sabe que tem um Deus que brilhou e essa luz não apaga. Ela está acesa e ficará. O Natal, além de começar na periferia das trevas, além de restaurar a alegria perdida, o Natal também quebra o jugo da opressão. Verso 4. Pois quebraste o jugo da sua carga e a canga do seu ombro, que é a vara de castigo do seu opressor, como foi no dia de Midian. Verso 5. Porque todo o calçado pesado do guerreiro e toda a capa encharcada de sangue será queimada, destruídos pelo fogo. Olha só, ele começa dizendo: quebraste o jugo da sua carga. Isaías vai lembrar do dia de Midian, quando uma intervenção divina, só divina, livrou seu povo no período dos juízes. Isso aqui está registrado em Juízes capítulo 6 e 7. É a biografia do juiz Gideão. Quem lembra da história? Tem até um filme famoso que é baseado nessa história, né? Os 300 de Esparta. Onde Gideão, com 300 homens, destrói 2 exércitos. E sem espada e sem nada, só com um jarro de barro cheio d'água. É assim que a guerra é vencida. Um juiz com 300 homens. Não lembro da piada. Um juiz com esses 300. Gideão e os seus 300. Ele diz: olha só, como Deus quebra o jugo da opressão do inimigo da guerra. Ele diz: lembra do dia de Midian. Deus não precisa de exército. E Deus não precisa de espada. O jugo do opressor é quebrado pelo poder único do Senhor. Deus liberta nessa história Israel com poucos homens, sem força militar convencional, e exclusivamente pelo seu poder soberano e atuante. Isaías vai dizer: a libertação que será feita do dia do nascimento da promessa, do dia que a luz nascer, no Natal, não virá por aliança política. Gente, esquece isso para 2026. Eu vou pedir, pelo amor de Deus, e está sendo grave. Para de botar esperança em homens. Eu acho que já deu. Eu acho que já está suficientemente estabelecido que todo cristão tem que ser um ateu político. Isso não quer dizer que você não tenha que fazer política pública. É mandamento de Deus, uma nada social. Você tem que ajudar os órfãos, viúvas, necessitados dentro da sua capacidade. Isso é política. Mas esquece. Para de colocar a tua esperança em salvadores humanos. Deus escolhe Gideão. Gideão leva 32 mil homens para a guerra e Deus diz: tem muito. Faz uma seleção por meio de um negócio meio estranho, né? Vem quem vai beber água e põe a mão, quem põe a boca na água, aquela coisa toda. Sobra 300, eles dizem: isso é suficiente. Aí diz: tá, com 300, você vai dar o quê? Uma bazuca? Não, só pega a jarra de barro e deixa o resto comigo. E toda a opressão é quebrada por Deus. No Natal, todo jugo já foi despedaçado pelo rei que nasceu. Ele traz na sua mão a sua paz. No celeiro ele guarda o trigo e a pá ele lança no fogo. Batismo com o Espírito Santo para o que crê e fogo para o descrente. Isso está estabelecido, isso não é uma possibilidade. O opressor já foi vencido. Mas continua incomodando, pastor. Sim. É como o esqueleto do He-Man, né? Se você é desse tempo, pergunta que a gente fazia: por que o He-Man não mata o esqueleto? A pergunta é óbvia, porque acaba o desenho. Então, para ter desenho, o esqueleto não pode morrer. Então, era assim que o desenhista ia te responder. Para você poder ter desenho para assistir e gostar, eu tenho que manter o esqueleto vivo. Senão acaba, né?
Mas a resposta é: o opressor ainda está aí até o dia do juízo final. Mas ele é vencido. Já foi quebrado o jugo. Agora tem gente que entra nessa vida aí de esperança humana e coloca o jugo de novo. Eu não estou dizendo que o que estão fazendo contra o país não te atinge porque você é crente. Claro que atinge, mas você não confia em ninguém para resolver isso. Por mais que você cumpra a sua cidadania e vote. Não estou dizendo que você não deve votar, deve. Você tem que cumprir o que é ordenado a cumprir. E se o voto é obrigatório, você tem que ir lá, como crente, e escolher. Mas daí, para você fazer campanha de um melhor do mundo, que sem esse, todo mundo, não. É um ser humano igual a qualquer outro. E aí a gente põe a esperança e não cobra. Você sabia que ele é empregado? Que ele pode ser cobrado por você. Mas ele não cobra, a gente faz o quê? Idolatra e defende. E põe nele uma couraça, e põe nele uma armadura e diz: nele ninguém toca. E aí tudo se inverte. E a luz que resplandeceu está aqui brilhando e todo mundo prefere fechar o olho e viver na escuridão. Isaías diz: ele quebrou e despedaçou a canga, o jugo, aquilo que liga um boi do outro no pescoço, aquele aparato de agricultura antigo que hoje foi substituído por um trator. Quando um boi era ligado no outro pela canga, pelo jugo, mas estávamos ligados à opressão por isso. Alguém colocou em nós uma canga, ele veio e quebrou, despedaçou o jugo, e o fardo que a gente carregava se tornou leve, porque agora o jugo dele é suave, como diz Mateus 11. Então ele quebrou essa opressão por uma intervenção absolutamente dele, sem ajuda de ninguém. Deus nos libertou sem força militar, sem vitória e sem glória humana. Simplesmente, soberanamente nascendo como homem, ele acabou e arrasou com tudo. Aleluia. Se nós fôssemos pentecostais, mais se diria aleluia, só o Filipão. Mas eu te entendo. Ele fez isso por nós. Foi isso que aconteceu naquela cruz. Ele quebrou o jugo. Ele quebrou o jugo. E quando o jugo é quebrado, não é um alívio, gente. Quando é quebrado, é um socorro completo. Não é um sapato apertado que você tirou, esticou os dedos, ui, que alívio, mas depois você tem que calçar de novo. É um alívio para sempre. É um alívio para sempre. Veja, essa guerra, ela não foi apenas vencida. Escute isso, essa guerra foi encerrada. Encerrada. Ele encerrou isso. Jesus já acabou com isso na eternidade. Passou porque ainda não no tempo e na história, porque ainda tem gente a ser cobrada. A igreja vive pela fé. Por isso que o justo vive pela fé e não pela promessa de qualquer governante que seja. Por isso que quando Abacuque pergunta a Deus por que o direito é torcido, por que a injustiça impera, ele diz, aí Deus responde a Abacuque, eu vou resolver isso, eu estou mandando os caldeus, a Babilônia, eles não têm dó de ninguém, o ventre deles é insaciável, eles virão e arrasarão com tudo. Aí Abacuque faz uma tréplica e diz, Deus, mas aí piorou para nós, porque a gente já sofre agora, na mão do próprio compatriota, dentro do próprio povo. Vai vir alguém de fora, ele não vai fazer essa seleção de quem é bom e quem é ruim, ele vai matar todo mundo, vai escravizar todo mundo. Então quer dizer, quem é justo sofre duas vezes. E Deus diz, aí é que está, Abacuque, o meu justo viverá da minha fidelidade. Ao que Paulo aplica em Romanos, o justo vive da fé, na fidelidade de Deus. Aí o que Abacuque responde? Então eu vou me colocar na minha torre de vigia e vou ver essas coisas acontecerem. Escondido na minha torre, e a torre nasceu, e a torre é Cristo. Escondidos nele a gente assiste, não em parciais, a gente está contribuindo para o bem, a gente está pregando o evangelho, anunciando um Cristo. A gente não está assistindo como isentão que lavou a mão e diz quebra o pau. Não, a gente está envolvido, que a gente prega o evangelho, a gente prega Jesus Cristo, a gente convida ao entendimento de quem Deus é. Contudo, nós somos do evangelho. E como diz Paulo para Timóteo,
Quem é do evangelho não se distrai com coisas dessa vida. Quem vai para a guerra, vai para a guerra. Não fica se distraindo. O atleta é o atleta. Ele não fica se distraindo. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Somos cristãos. Estamos envolvidos, sim. Mas a nossa batalha não é contra pessoas, é contra o pecado. E ele quebrou esse jugo. Ele diz: serão queimados todos os carros, destruídos do fogo. Ele fala da bota, né? Da sandália pesada do guerreiro, da capa cheia de sangue, sangue inocente de quem mata. Ele diz: isso tudo vai ser queimado. Isso tudo já está feito pelo Cristo no Natal. O Natal é a libertação dessa opressão. Em último lugar, vamos recapitular. Natal, a luz que nasce nas trevas. O Natal começa na periferia das trevas. Restaura a alegria perdida, quebra o jugo da opressão. E o Natal revela o rei que sustenta o ouro. O Natal aponta para Cristo. Além de tudo o que eu disse, o Natal aponta para isso. Verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido. O governo está sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Um menino nos nasceu. Olha como que isso será resolvido por Deus. Olha como que ele faz isso. Revelando o rei que sustenta o mundo. E aqui está o coração do Natal, gente. Um menino, um presente concedido, com um governo sobre os ombros. O Senhor de todas as coisas, habitando entre nós como um de nós, para poder levar toda a nossa culpa e toda a nossa dor a uma cruz. Esse é o Natal. O paradoxo aqui de Isaías é intencional. Uma criança é o quê? Frágil. Está ali o Theo. Frágilzinho. Não se defende. Se ele não estiver protegido por quem gosta dele, ele pode ser vítima de alguém mau. Porque ele não tem como se defender. Jesus nasce assim, como Theo. Um bebê frágil, contudo, soberano. Olha só. É intencional o paradoxo. Fragilidade e soberania. Infância vai ter que crescer, aprender, andar, ser educado. Contudo, é eterno. É eterno. Enfrenta os períodos de tempo, mas é Deus eterno. Olha o paradoxo. Nasce numa manjedoura para provar sua humildade e para começar na periferia, a Galiléia dos gentios. Nasce num lugar onde não se nasce criança. Nasce num lugar onde bicho come. Manjedoura. Contudo, é dono de um trono absoluto. Rei sobre todas as coisas. Olha o paradoxo. E aí Isaías vai dar um título desse menino. Ele diz, ele é um maravilhoso conselheiro. Mesmo nascendo como nós, é o sábio soberano. Ele tem a sabedoria que orienta a vida, que excede tudo que é conhecimento humano e que guia perfeitamente a nossa existência. Todos os conselhos estão nele, apesar de ter nascido como um de nós. Ele diz, ele é Deus forte. E essa linguagem aqui, de maneira inequívoca, aponta para a divindade. Ele é Deus forte, apesar de ser menino. É Deus forte. Não é um herói que nasce, que vai desenvolver habilidades humanas aprimoradas. Não. Mas é alguém que é o próprio Deus encarnado. Não é um ser humano com habilidades. É Deus como homem. Ele diz, é o Pai eterno, apesar de ser um menino. Pai da eternidade aponta para alguém muito ancião. Apesar de ter nascido em carne como uma criança. E esse pai governante protege, sustenta e preserva. Como um pai sustenta, protege e preserva a sua família. Todo pai aqui gostaria de ser eterno, não é? Para poder cuidar. Nossos filhos vão estar velhos e a gente ainda se acha responsável por eles. Não é assim?
Eles estão tomando as decisões deles, já têm até, às vezes, filhos, quem sabe até netos, seja bisavô, mas na tua cabeça, eles ainda têm que te ouvir, porque a gente tem esse instinto. Deus é esse, Pai da eternidade, protetor, sustentador, aquele que preserva sempre. Não é um tirano passageiro como um governante humano, mas é aquele que cuida constantemente e fielmente dos céus, apesar de ter nascido. E ele termina dizendo que ele é o príncipe da paz. Príncipe é o filho do rei. Ele é o príncipe da paz. Aquele que não apenas traz paz, mas é fonte de paz. E com a ideia de príncipe da paz, quer dizer o quê? Todo príncipe dá a ideia de um novo reino, não é? Você tem um rei estabelecido, ele tem um sucessor. Esse rei passa, vem um novo. Todo mundo pensa, qual será a ideia desse? Qual será o viés desse? Qual vai ser o carro-chefe desse filho do rei? O rei vai dizer assim, será que ele vai mudar? Jesus está dizendo, ele é o príncipe da paz. Ou seja, o slogan dele é o quê? Paz. Não que o do pai não fosse, mas o dele é. Ele veio trazer a paz entre os seus e o pai. Ele é o príncipe da paz. Ele é a fonte da paz. Ele é o shalom pleno. Gente, essa palavra shalom do texto hebraico ela é incrível. Talvez essa palavra seja a mais significativa de todo esse versículo 6. Paz, shalom. A palavra shalom no hebraico deriva do verbo que significa ser completo, estar completo. Isso é shalom. Só que é traduzido por paz. Mas é muito mais do que paz. É ser completo ou estar completo. E descreve o quê? O bem-estar. Descreve uma paz em todos os sentidos. Não é tirar férias de um mês no meio do mato para não ouvir carro e buzina. Você pode fazer isso e não estar em paz no meio do mato com um passarinho. Entende? Não é para um oásis, para não ouvir ninguém dizer agora eu estou em paz. Não, você que ainda convive com você. Você pode estar em guerra aí. Então não é essa paz circunstancial. Shalom quer dizer paz plena. Em todos os âmbitos da vida eu estou em paz. Então pode estar tudo pegando fogo. Eu estou ancorado. Não depende do ambiente. Depende do que eu creio e depende do que Deus fez em mim. Ele é o príncipe dessa fase, do shalom. Ela traduz isso para nós. Bem-estar, totalidade, plenitude. Essa palavra traduzida como paz, shalom, transmitiu ao hebraico antigo o que, por exemplo, a palavra sucesso, no seu sentido amplo, procura transmitir hoje ao homem moderno. Quando você diz que alguém atingiu sucesso, o que você quer dizer? Ele está completo. Uma bela família, um bom emprego, ou uma vida estabilizada. Atingiu sucesso. Você olha ele de todos os viés, de todos os pontos que você pode olhar, em todos eles ele está estabilizado. Sucesso. É mais ou menos isso que Shalom quer dizer. É essa paz que te coloca no eixo. É essa paz que centraliza você por inteiro. Entende? Isso é Shalom. É isso que a palavra quer dizer. Sabe o que quer dizer em inglês? Health, que é o que? Saúde. É a mesma ideia para saúde. Saúde perfeita, completa e plena. Saudável. Então veja, o Natal não é apenas o nascimento de uma criança. O Natal é a entronização do rei que sustenta tudo o que a gente não consegue carregar. O Natal é o nascimento de uma criança que vai sustentar tudo aquilo que a gente não consegue sustentar. Ele é o príncipe da paz. Não tem dia que a gente quer ter 10 braços. Não tem dia que a gente quer ter 10 mãos. E o que sobra para nós é, meu Deus, eu não tenho muitos, né? Que não tem nenhuma quando você precisa. Mas tem dia que a gente quer poder segurar tudo, equilibrar tudo. Não tem dia. Você não precisa fazer isso. Tem alguém que domina todas as coisas e mantém todas as coisas no eixo e te dá essa paz. Esse estado de plenitude. Esse é o rei que nasceu.
sustenta tudo, é o príncipe da estabilidade, da paz. Para encerrar, o Natal proclama o que para nós, irmãos? Que a luz venceu as trevas. Olha. E venceu de uma vez para sempre. O Natal proclama também que a alegria substituiu a angústia, não só a tristeza. Que a nossa alegria agora não depende de uma festa de aniversário ou de um casamento marcado, onde está lá um ponto lá com o dia da alegria. Eu vou ver todo mundo, nós vamos rir contando piada antiga. Esse dia vai ser louco. Alegria para nós não é isso. Alegria para nós é o dia que a gente tem que enterrar quem a gente ama, guardado em Deus, chorando copiosamente, mas lá dentro ancorado numa alegria, porque aquele que se foi creu e está nos braços do Senhor aguardando a saída. Alegria é abraçar quem nasce, mesmo sabendo da responsabilidade que tem em cima desse que nasceu. Mas está alegre e contente porque sabe que vai ter um bom trabalho, porque o Deus que sustenta todas as coisas vai manter isso firme. O Natal é o jugo que foi quebrado. E pare de ficar vestindo algema. Isso foi quebrado. Pare de ficar colocando algema de novo. Seu título de eleitor não é uma algema, não te prende a ninguém. Por mais que você tenha que ser o cidadão, eu vou repetir isso. Não estou negando nada disso. Se um dia você disser, eu não voto porque o pastor disse um dia, eu vou pegar esse vídeo e vou dizer, você é mentiroso. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que a tua confiança é no Deus da Escritura. É nele. E nele toda a opressão já foi destruída. Primeiramente a do pecado que não te domina mais e que era pior. Muito pior do que qualquer homem, o pecado que te dominava. Era o seu pior inimigo e esse foi destruído. E o Natal implica em dizer que o rei nasceu. Então, gente, a gente não celebra apenas um evento do passado, mas a presença viva de um reino que começou e que vai ser plenamente revelado e estabelecido em breve. Hoje, o menino ainda nasce onde há trevas. Cada vez que alguém crê, foram trevas que foram iluminadas pela promessa. Hoje, esse príncipe da paz ainda governa corações e ainda estabiliza corações. E tudo isso porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu e o governo está sobre os seus ombros. É só nisso que você tem que crer. Saia daqui e vá para o shopping comprar presente, não tem problema nenhum. Você é uma data comercial, participe, deixe seus filhos participarem também. Só que ensine como Davi, sei, cara, mas tem bala, você gosta de bala? Ele correu. Que bala existe. Pirulito existe. Por mais que o papai não ama. Ou como o Lia, uma vez aqui na frente também, que passou, eu falei, Lia, diga para ele, obrigado, mas você não existe. O Lia gritou, obrigado, mas você não existe, papai. Gritou daqui da frente. Deixe participar ensinando. Mesma coisa com o pássaro. Desde que eles saibam tudo isso aqui, dentro de um jeito que possam aprender, como está acontecendo agora, deixa. Fala, ó, isso é comércio. Tá? Participe, brinque. Mas Natal não tem nada a ver com isso. Natal não começa com luz acesa. Natal começa com trevas sendo iluminadas pelo Cristo que nasceu. Coloque-se de pé.